Imagine entrar em uma sala de cinema esperando assistir apenas a um filme de terror e sair acreditando que havia testemunhado algo que jamais deveria ter sido colocado diante de uma câmera. No inverno de 1973, milhares de pessoas enfrentavam filas que davam a volta nos quarteirões para assistir ao lançamento de um filme que prometia ser diferente de tudo o que Hollywood já havia produzido. Alguns espectadores deixavam a sessão em silêncio, visivelmente abalados. Outros precisavam de atendimento médico após passarem mal durante a exibição. Jornais publicavam relatos de desmaios, crises de ansiedade e até pessoas procurando igrejas para conversar com padres depois de assistir ao filme. Mas o que realmente intrigava não era apenas o que acontecia nas telas. Enquanto o público tentava entender a história da jovem Regan McNeil e sua assustadora transformação, rumores começavam a circular sobre acontecimentos igualmente perturbadores nos bastidores da produção. Um incêndio destruiu grande parte do cenário. Atores sofreram acidentes reais durante as gravações. Integrantes ligados ao filme morreram antes mesmo de sua estreia. E diante da sequência de coincidências, espalhou-se a ideia de que aquela produção estaria cercada por algo inexplicável. Com o passar das décadas, essas histórias transformaram O Exorcista em muito mais do que um clássico do terror. Para muitos, tornou-se o filme amaldiçoado mais famoso da história do cinema. Mas até que ponto essas histórias são verdadeiras? O que realmente aconteceu durante a produção? O que foi confirmado por documentos, entrevistas e registros históricos? E o que nasceu apenas da imaginação coletiva? Hoje vamos voltar aos anos 1972 para investigar cada detalhe dessa produção que marcou Hollywood para sempre. Porque, às vezes, a história por trás das câmeras consegue ser tão assustadora quanto aquilo que vemos na tela. Neste vídeo, nós vamos além dos mitos de internet. Vamos separar meticulosamente o que é fato historicamente documentado, entrevistas, daquilo que pertence ao vasto e fascinante território das lendas de Hollywood. Prepare-se. Vamos abrir as portas de um dos capítulos mais sombrios da história da sétima arte. Para compreendermos o mistério que envolve o filme, precisamos primeiro retornar no tempo, décadas antes das filmagens começarem. Toda essa jornada obsessiva começa na mente de um homem, William Peter Blatty. No final dos anos 1940, Blatty era um estudante de literatura na prestigiada Universidade de Georgetown, uma instituição jesuíta tradicional em Washington. Blatty era um homem de fé, mas também um intelectual movido pela curiosidade. Em 1949, um artigo publicado no jornal The Washington Post capturou sua atenção de forma irreversível. A manchete detalhava um suposto caso de possessão demoníaca e exorcismo de um jovem de 14 anos, ocorrido nos estados de Maryland e Missouri. Para o jovem estudante, aquela notícia não era apenas um relato sensacionalista, era a semente de algo que mudaria sua vida para sempre. O caso real que inspirou Blatty envolveu um garoto que, para proteger sua identidade real e a de sua família, recebeu na literatura médica e eclesiástica os pseudônimos de Roland Doe ou Robbie Mannheim. O que a documentação histórica e os diários dos padres jesuítas revelam sobre o que aconteceu em 1949 é um mistério fascinante, onde a ciência da mente e a teologia se chocam. Robbie era um menino comum que vivia em Cottage City, Maryland. Após a morte de uma tia espiritualista, que o havia ensinado a usar uma tábua Ouija para tentar se comunicar com o além, a casa da família começou a ser palco de fenômenos perturbadores. Ruídos de arranhões vindos debaixo do assoalho e de dentro das paredes. Objetos que se moviam sozinhos e a própria cama do menino que vibrava violentamente sem qualquer explicação mecânica aparente. A família, desesperada, buscou a ajuda de médicos psiquiatras
e, finalmente, de ministros religiosos. O caso foi levado aos padres jesuítas da Universidade de St. Louis, o que foi formalmente confirmado e documentado no Diário do Padre Raymond Bishop. Um documento de 29 páginas que detalha o dia a dia do processo, descreve eventos que desafiavam a lógica dos homens da época. O relatório relata que o garoto, em estado de transe, falava em línguas que nunca havia aprendido, exibia uma força física desproporcional para sua idade e que marcas avermelhadas, formando palavras como hell, inferno e Christ, surgiam na pele de seu abdômen como se tivessem sido arranhadas de dentro para fora. Contudo, onde termina o fato e onde começa a interpretação? Nas décadas seguintes, pesquisadores e céticos analisaram o caso de Robbie Mannheim sob a ótica da psiquiatria moderna. Muitos sugerem que o jovem sofria, na verdade, de uma combinação severa de distúrbios mentais, como esquizofrenia profunda, síndrome de Tourette ou um surto psicótico histérico alimentado pelo ambiente altamente religioso e sugestionável em que vivia. Testemunhas céticas da época apontaram que alguns dos supostos fenômenos poderiam ser explicados por truques físicos simples que um adolescente inteligente e perturbado seria capaz de realizar para chamar a atenção. William Peter Blatty guardou essa história em seu íntimo por 20 anos. Ele tentou obter os relatórios eclesiásticos mais profundos, mas a igreja protegia o segredo da família com zelo absoluto. Quando finalmente decidiu transformar o caso em ficção, Blatty fez modificações dramáticas que definiriam a cultura pop. Ele transformou o garoto Robbie na jovem Regan McNeil, uma menina doce de 12 anos, filha de uma atriz de cinema de sucesso. Ele mudou o cenário para o coração de Georgetown e elevou os fenômenos físicos a níveis extremos de horror visual. O livro, lançado em 1971, tornou-se um sucesso estrondoso de vendas, permanecendo meses no topo da lista dos mais vendidos. A sociedade americana estava fascinada e aterrorizada. A ficção de Blatty havia tocado em um nervo exposto da psique humana, o medo do desconhecido infiltrado na inocência da infância. E foi esse sucesso colossal que fez Hollywood perceber que aquela história precisava ganhar vida nas telas de cinema. Mas o que ninguém imaginava era que o processo de transposição daquela história do papel para a película cobraria um preço altíssimo de todos os envolvidos. Com o livro transformado em um fenômeno literário, os grandes estúdios iniciaram uma corrida frenética pelos direitos de adaptação. A Warner Bros. Venceu a disputa, mas o verdadeiro desafio estava prestes a começar. Encontrar alguém corajoso o suficiente para dirigir uma história que muitos em Hollywood consideravam perigosa demais para ser filmada. Levar o Exorcista para os cinemas não seria uma tarefa simples. Vários diretores de renome recusaram o projeto por considerarem o material profano ou comercialmente arriscado. No entanto, William Peter Blatty, que também assinou o roteiro e a produção do filme, bateu o pé. Ele queria um diretor que trouxesse um realismo cru, quase documental para a tela. Ele queria William Friedkin. Friedkin vinha do estrondoso sucesso de Operação França, filme que lhe rendera o Oscar de melhor diretor. Ele era conhecido em Hollywood por seu estilo visceral, sua busca obsessiva pela autenticidade e, acima de tudo, por seus métodos de direção implacáveis. Quando Friedkin leu o livro de Blatty, ele não viu uma história de monstros ou fantasmas de Hollywood. Ele viu um drama humano profundo sobre a perda da fé, mascarado por um confronto sobrenatural. Essa busca cega pelo realismo fez com que os sets de filmagem se transformassem em ambientes de imensa pressão psicológica e física. Friedkin não queria que seus atores fingissem reações. Ele queria capturar o choque genuíno. Se o roteiro dizia que o ambiente estava frio, o set deveria congelar de verdade. Se dizia que um personagem deveria se assustar, o susto deveria ser real. Os estúdios da Warner Bros. Tornaram-se o palco de um experimento cinematográfico extremo. Mas para que essa engrenagem de realismo cru funcionasse, Friedkin precisava de um grupo de atores que estivesse disposto a ir até o limite de suas forças.
Um elenco que aceitasse carregar nos ombros o peso de uma narrativa que mexia com os medos mais profundos da humanidade. E a busca por esse elenco revelaria talentos extraordinários, mas também os colocaria na linha de frente de provações inacreditáveis. A escolha do elenco de O Exorcista foi um processo exaustivo. Para o papel principal de Regan McNeil, a produção testou centenas de jovens atrizes. Friedkin buscava alguém que pudesse transitar entre a doçura angelical da infância e a agressividade brutal exigida pelas cenas de possessão. Foi então que surgiu Linda Blair, uma garota de apenas 12 anos, com pouca experiência profissional, mas dona de uma maturidade e estabilidade psicológica que impressionaram o diretor. Mal sabia a jovem Linda que aquele papel definiria sua carreira e exigiria dela um esforço físico e emocional hercúleo, muito além do que qualquer criança deveria enfrentar em um ambiente de trabalho. Para interpretar sua mãe, Chris MacNeil, a escolhida foi Ellen Burstyn. Burstyn já era uma atriz respeitada e indicada ao Oscar. Conhecida por sua intensidade dramática, ela aceitou o papel com uma condição contratual estrita, que sua personagem não dissesse a frase "Eu acredito no diabo". Burstyn queria que a jornada de Chris fosse a de uma mãe cética, guiada puramente pelo amor materno e pelo desespero científico, tornando sua transição para o sobrenatural muito mais impactante para o espectador. O papel do atormentado padre Damien Carras foi entregue a Jason Miller. Miller não era um ator de cinema de primeira linha. Ele era principalmente um dramaturgo e escritor premiado com o Pulitzer. Sua falta de vícios de atuação em Hollywood e seu rosto expressivo que carregava uma melancolia natural eram exatamente o que Friedkin procurava para dar vida ao padre jesuíta que lutava contra a perda de sua própria fé e o luto pela morte da mãe. Já para o papel do experiente arqueólogo e sacerdote, o padre Lancaster Mering, Friedkin escalou o lendário ator sueco Max von Sydow. Von Sydow tinha apenas 43 anos na época das filmagens, mas precisava interpretar um homem debilitado de quase 80 anos. Isso exigiu que ele se submetesse a horas diárias de uma maquiagem complexa e envelhecedora antes de entrar no set. Completando o elenco principal, o veterano Lee Jacob deu vida ao perspicaz detetive Kinderman, trazendo um tom de filme policial clássico para a narrativa. Havia também figuras singulares nos papéis coadjuvantes. Jack McGowran, o talentoso ator irlandês e colaborador de longa data de Samuel Beckett, foi escalado para viver o excêntrico diretor de cinema Burke Dennings. E buscando ainda mais autenticidade, Friedkin contratou um jesuíta da vida real, o padre William O'Malley, para interpretar o padre Dyer, o melhor amigo de Carras no filme. A preparação do elenco foi intensa. Eles não estavam apenas decorando falas, estavam sendo inseridos em um ambiente de alta voltagem psicológica. Os desafios físicos que os aguardavam nas locações de gravação testariam não apenas suas habilidades artísticas, mas sua resistência física e resiliência mental. O set de O Exorcista estava prestes a se tornar um lugar de criação artística brilhante, mas também de provações severas, onde os bastidores se tornariam tão fascinantes e assustadores quanto a própria história projetada na tela. Entrar no set de gravações do quarto de Regan McNeil era uma experiência que desafiava os sentidos. Para capturar o realismo do ar congelante gerado pela presença demoníaca, William Friedkin recusou-se a usar efeitos visuais de fumaça de laboratório ou pós-produção. Ele ordenou a construção de um sistema de refrigeração industrial massivo ao redor do cenário do quarto, operado por 4 grandes condicionadores de ar instalados nos estúdios da Seco, em Nova York. O set era mantido constantemente a temperaturas severas, que frequentemente despencavam para marcas entre 15 e 20 graus abaixo de zero. O frio era tão intenso que uma camada real de gelo se formava nas paredes e nos móveis do cenário. A equipe técnica precisava trabalhar vestindo trajes pesados de expedição ártica. Para os atores que gravavam vestindo apenas roupas de dormir leves, o sofrimento físico era real. O vapor espesso que vemos saindo da boca de Ellen Burstyn, Jason Miller e Linda Blair não é um truque, é o hálito humano condensando genuinamente no ar gélido do estúdio.
Era uma noite de fim de semana de 1972, nos estúdios da Seco em Manhattan. O set estava vazio, sem a presença do elenco principal ou das grandes equipes de filmagem. De repente, o fogo irrompeu. As chamas se espalharam com uma velocidade devastadora pela estrutura interna de madeira e gesso, que recriava a luxuosa residência da família McNeil. Quando os bombeiros finalmente conseguiram controlar o incêndio, o cenário interno da casa estava quase completamente reduzido a cinzas e escombros carbonizados. O prejuízo material foi imenso. Equipamentos caros foram perdidos e quase todo o trabalho de meses da equipe de cenografia foi destruído em poucas horas. Esse evento forçou a Warner Bros. A paralisar completamente as filmagens por um período estimado entre 6 a 8 semanas para que toda a estrutura pudesse ser reconstruída do zero, o que estourou significativamente o cronograma e o orçamento da produção. No entanto, foi um detalhe específico desse desastre que acendeu os alertas da equipe e deu origem ao primeiro grande pilar da lenda sobrenatural do filme. Enquanto a sala de estar, a biblioteca, a cozinha e os corredores da casa cenográfica foram completamente consumidos pelo fogo, o quarto de Regan McNeil, o local exato onde as cenas mais profanas e violentas do filme eram encenadas, permaneceu bizarramente intacto. As chamas lamberam as portas do quarto, mas não cruzaram o limiar daquela porta. O que causou esse mistério? Se analisarmos os relatórios oficiais da investigação técnica da época, a explicação documentada aponta para uma causa estritamente mundana e acidental. Um pombo teria voado para dentro de uma das caixas de alta voltagem dos disjuntores elétricos atrás do cenário, provocando um curto-circuito que deu início às chamas. O fato de o quarto de Regan ter sobrevivido intacto deveu-se, segundo os engenheiros do estúdio, ao uso de materiais de isolamento térmico e acústico muito mais densos e resistentes ao fogo ao redor daquela estrutura específica, projetada para reter o frio extremo do sistema de refrigeração industrial. Mas para a equipe de filmagem, que já trabalhava sob uma tensão psicológica absurda e em um frio congelante, aquela explicação racional não parecia suficiente. O boato de que o demônio estava protegendo seu próprio quarto espalhou-se rapidamente entre os trabalhadores do set. O incêndio foi o primeiro sinal físico de que a produção estava cercada por uma atmosfera de imprevisibilidade perigosa, que as semanas seguintes mostrariam que o perigo não pouparia nem mesmo as estrelas principais do filme. Os acidentes. O realismo cego que William Friedkin exigia de sua equipe e de seu elenco cruzou a linha da segurança física em diversos momentos, e os resultados desses excessos ficaram imortalizados na versão final do filme na forma de traumas reais. Um dos incidentes mais graves e amplamente documentados envolveu a atriz Ellen Burstyn durante a gravação na cena em que sua personagem, Chris McNeil, se aproxima da filha possuída e é violentamente arremessada para longe pela força telecinética da entidade. Para criar esse efeito visual sem o uso de computação gráfica, a equipe técnica utilizou um sistema de cabos de aço e roldanas preso a um arnês oculto sob as roupas de Burstyn. Um dublê puxava o cabo do outro lado do set com força para dar o impulso necessário. Na tomada que Friedkin escolheu manter no filme, o cabo foi puxado com uma intensidade muito maior do que o combinado. Burstyn foi arremessada no ar e caiu de costas com extrema violência contra o chão de madeira, batendo o cóccix diretamente no piso rígido. O grito de dor agônico que você ouve no filme não é atuação. É o registro real do momento em que a atriz sofreu uma lesão grave na coluna lombar. Friedkin manteve as câmeras rodando por vários segundos antes de cortar a cena, o que gerou um profundo ressentimento por parte de Burstyn, que carrega dores crônicas nas costas, decorrentes desse acidente até os dias de hoje. Mas ela não foi a única vítima dos arneses mecânicos de Friedkin. A jovem Linda Blair também sofreu consequências físicas severas no mesmo quarto de gravação.
Durante as tomadas em que a criatura se debate de forma frenética e violenta na cama, o equipamento mecânico que prendia a jovem atriz e a sacudia falhou. Um dos suportes de metal que travava suas costas quebrou enquanto o motor estava em pleno funcionamento, fazendo com que o metal batesse repetidamente contra sua espinha dorsal. O grito de pânico e dor que Linda Blair dá nessa cena específica também é real. Ela sofreu uma fratura por estresse na espinha que, anos mais tarde, desenvolveu-se em uma escoliose crônica severa. Décadas depois, em entrevistas, a atriz relembrou o incidente, afirmando que aquele papel cobrou um preço físico de sua saúde, que a acompanhou por toda a sua vida adulta. Além dos acidentes mecânicos, o comportamento de William Friedkin para arrancar reações realistas do elenco beirava o terror psicológico. O diretor andava pelo estúdio carregando uma pistola com munição de festim e disparava tiros para o alto, sem aviso prévio atrás dos atores, apenas para capturar uma expressão de susto genuína e um sobressalto físico diante das câmeras. Ele também chegou a desferir um tapa real no rosto do padre William O'Malley instantes antes de rodar a cena, em que o padre Dyer administra a extrema unção a Caras, garantindo que as mãos do jesuíta estivessem tremendo de verdade e que suas lágrimas fossem autênticas na tela. Esses métodos tirânicos e os acidentes físicos constantes geraram um clima de paranoia e exaustão extrema na equipe, mas o véu de mistério que cobria os bastidores de O Exorcista estava prestes a ficar ainda mais denso e sombrio, pois, se os acidentes e as lesões físicas feriram os corpos dos vivos, uma série de mortes prematuras e inesperadas que ocorreram ao redor da produção faria o mundo começar a sussurrar a palavra maldição. Nenhuma lenda urbana de Hollywood se sustenta sem tragédias reais que toquem o coração do público. E no caso de O Exorcista, a contagem de corpos associada de alguma forma à produção transformou os boatos de bastidores em um fenômeno de pânico cultural. A primeira e mais impactante dessas perdas foi a do ator irlandês Jack McGowan. McGowan interpretou Burke Dennings, o diretor de cinema excêntrico e alcoólatra. Na trama do filme, seu personagem tem um destino brutal. Ele é a primeira vítima direta do demônio Pazuzu, sendo jogado da janela do quarto de Regan e morrendo ao cair na icônica escadaria de pedra de Georgetown. Na vida real, a tragédia bateu à porta de forma assustadoramente rápida. Em janeiro de 1973, logo após concluir suas gravações e meses antes de o filme estrear nos cinemas, McGowan contraiu uma forte gripe durante uma epidemia em Londres. Ele sofreu complicações médicas severas e faleceu em 30 de janeiro de 1973, aos 54 anos, vítima de uma parada cardíaca. O público nunca teve a chance de vê-lo assistir ao resultado de seu próprio trabalho. Apenas 10 dias após a morte de McGowan, em 9 de fevereiro de 1973, outra perda chocou a equipe. A atriz grega Vasiliki Maliaros, que interpretou a idosa e sofrida mãe do padre Carras, faleceu aos 89 anos de causas naturais em sua residência em Nova York. Maliaros não era uma atriz profissional. Ela havia sido descoberta por Friedkin por acaso em um restaurante grego por causa de suas feições expressivas. A macabra coincidência não passou despercebida por ninguém na época. Os dois primeiros atores a falecerem na vida real interpretavam exatamente os dois primeiros personagens a morrerem na trama do roteiro do filme. À medida que as notícias dessas mortes circulavam, outras perdas ligadas indiretamente ao elenco e à equipe técnica começaram a ser contabilizadas pela mídia sensacionalista da época, inflando o mito da maldição. O avô da atriz Linda Blair faleceu durante o período de produção do filme. O irmão do ator Max von Sydow morreu na Suécia, enquanto o ator gravava suas cenas nos Estados Unidos. Um assistente de câmera teve um filho que nasceu morto, e um dos vigias noturnos do estúdio foi baleado e morto em um incidente não relacionado durante o período das gravações. Há pesquisadores de cinema e estatísticos apontam hoje que, se analisarmos friamente,
uma produção cinematográfica de grande escala que envolve centenas de profissionais ao longo de mais de um ano de trabalho, está estatisticamente propensa a registrar incidentes e falecimentos entre seus integrantes e familiares de forma natural. Vasiliki Maliarus já tinha uma idade avançada de 89 anos e Jack McGowran sofria de saúde fragilizada prévia. No entanto, para a mente humana que busca padrões no caos, a acumulação dessas tragédias em um filme que tratava diretamente de forças demoníacas e profanação sagrada parecia um sinal claro de que algo invisível estava cobrando um preço de sangue. E o próprio diretor do filme decidiu usar essa atmosfera pesada a seu favor. Crux sacra sit mihi lux. A bênção do Set. O clima nos estúdios da Seco em Nova York havia se tornado insustentável. Entre o frio congelante do quarto de Regan, o fantasma do incêndio que destruiu os cenários e as notícias das mortes que chegavam sucessivamente, os membros da equipe técnica e os atores estavam trabalhando sob o efeito de um medo real e palpável. Muitos começaram a se recusar a entrar no set sozinhos à noite ou a manusear certos objetos de cena. Percebendo que a produção corria o risco de colapsar devido à paranoia coletiva e buscando acalmar os ânimos de seus funcionários, William Friedkin tomou uma decisão drástica e altamente incomum na indústria cinematográfica. Ele solicitou formalmente a presença de um sacerdote católico real para realizar um ritual de bênção e purificação espiritual em todo o perímetro do set de filmagens. O escolhido para a tarefa foi o padre Thomas Birmingham, um jesuíta respeitado que também atuava como consultor teológico do filme e interpretava um papel menor na tela como o reitor da universidade. Birmingham caminhou pelos cenários reconstruídos, aspergiu água benta sobre as câmeras, as luzes, as camas mecânicas e sobre os próprios trabalhadores que se ajoelharam no estúdio. Ele recitou orações de proteção, pedindo que a produção ficasse livre de acidentes e de qualquer influência espiritual negativa. No entanto, o padre Birmingham recusou-se firmemente a realizar um ritual de exorcismo real no estúdio, declarando que não havia qualquer evidência teológica ou factual de atividade demoníaca real ali, mas sim um profundo estado de estresse e fadiga psicológica coletiva entre os profissionais. Longe de abafar os rumores, a notícia de que um padre havia sido chamado para benzer o set vazou para a imprensa de Hollywood e teve o efeito inverso. Validou o medo do público. Se os próprios realizadores do filme estavam com medo a ponto de chamar a igreja para protegê-los, então o perigo deveria ser real. E essa mística de filme proibido e amaldiçoado criou uma expectativa sem precedentes na história do entretenimento. O mundo estava prestes a testemunhar o lançamento de O Exorcista, e as salas de cinema se transformariam em palcos de uma histeria em massa nunca antes vista. Quando juntamos todas as peças dispostas ao longo desta investigação, o panorama dos bastidores de O Exorcista revela-se como um dos mais fascinantes estudos de caso sobre a psicologia humana e a criação de mitos modernos. De um lado da balança, temos uma impressionante e inegável sucessão de eventos trágicos e violentos. Um incêndio que paralisou a produção por semanas, poupando inexplicavelmente um único quarto. Acidentes graves que deixaram 2 atrizes principais com lesões crônicas na coluna. Mortes de atores logo após a conclusão de suas cenas e um set de filmagens tão carregado de tensão que exigiu a intervenção espiritual de um sacerdote católico real. Na época do lançamento e durante as décadas seguintes, membros do próprio elenco expressaram visões divergentes sobre a natureza desses acontecimentos. O diretor William Friedkin e o autor William Peter Blatty frequentemente alimentaram os rumores da maldição em entrevistas de divulgação, sabendo que a mística do perigo real atraía mais público e dava ao filme uma aura quase mística de obra proibida. Por outro lado,
A atriz Ellen Burstyn manteve uma postura cética e crítica em relação ao sobrenatural, preferindo culpar a negligência técnica e os métodos abusivos de direção de Friedkin pelos acidentes físicos reais sofridos pela equipe. Pesquisadores, historiadores e psicólogos modernos que se debruçaram sobre a lenda urbana de O Exorcista oferecem uma perspectiva racional e analítica sobre o fenômeno. Eles apontam que o filme operou sob o que a psicologia chama de viés de confirmação e contágio histérico. Como o material temático do filme lidava com o tabu mais absoluto do medo religioso, da possessão demoníaca e do confronto direto com o diabo, a mente de todos os envolvidos e, posteriormente, do público, já estava previamente sugestionada a interpretar qualquer contratempo, acidente ou fatalidade comum como um sinal de intervenção sobrenatural maligna. Se um pombo causa um curto-circuito em uma comédia romântica, é apenas um acidente técnico frustrante. Se o mesmo pombo causa um curto-circuito e incendeia o set de um filme sobre o demônio, transforma-se imediatamente em um ataque das forças das trevas. A morte de idosos ou pessoas doentes, em uma equipe de centenas de indivíduos ao longo de meses de estresse severo, é uma triste realidade estatística de qualquer grande empreendimento humano. Mas, sob a sombra de Pazuzu, transforma-se em uma contagem de corpos de uma maldição implacável. Separar o fato da lenda não diminui o peso dessa história. Pelo contrário, torna-a ainda mais impressionante, pois revela o poder absoluto que o cinema tem de transcender a tela de projeção e se infiltrar na realidade física e psicológica daqueles que o criam e daqueles que o assistem. E assim termina a história por trás de O Exorcista, um filme que ultrapassou os limites do cinema e se transformou em um verdadeiro fenômeno cultural. Entre fatos documentados, coincidências impressionantes e relatos que até hoje dividem opiniões, uma coisa é certa: quase 50 anos depois de sua estreia, essa produção continua despertando fascínio, medo e curiosidade em pessoas do mundo inteiro. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que tudo o que aconteceu durante e após as filmagens foi apenas uma sequência de coincidências? Ou acha que existe algo nesse filme que nunca poderá ser completamente explicado? Escreva sua opinião nos comentários. Vou ler cada uma delas e talvez ela apareça em um próximo vídeo. Se você gosta de histórias como esta, repletas de mistérios, bastidores surpreendentes, casos reais e acontecimentos que desafiam a lógica, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e acompanhe nossos próximos relatos. Toda semana trazemos novas histórias que marcaram o cinema, o sobrenatural e os maiores mistérios já registrados. Obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, às vezes, a história por trás de um filme pode ser muito mais assustadora do que o próprio filme. Até o próximo relato.